Olá, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou bater o papo com uma brasileira que mora no Japão e aceitou compartilhar um pouco da experiência dela aqui com a gente. Acompanhe aí. Olá, Vivi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, sim, estou vindo. Como é que estão as coisas por aí? Bem frio, inverno, É, aí neve. o verão daí é bem rígido, é um pouco diferente o inverno daí, na verdade, é bem rígido, né? É um pouco diferente do inverno que a gente tem aqui na região do Arizona. Vivi, obrigado por ter aceito trocar esse papo com a gente. É uma conversa bem simples, é só eu e a Vivi. Você conhece a Vivi, conhece a Gigi. A gente mudou para os Estados Unidos faz 2 anos e batendo papo com alguns brasileiros que a gente conheceu, a gente percebeu que muitos problemas que a gente enfrentou são problemas comuns. E conversando com pessoas que moram fora dos Estados Unidos também, brasileiro, a gente acabou percebendo que, independente se a pessoa está aqui ou se ela está em outro lugar, os problemas que a gente passa são os mesmos. Então, efeito quarentena, né? Eu estou trabalhando de casa desde fevereiro, então eu peguei isso como um hobby, trocar ideia com brasileiros que moram fora do país, para a gente compartilhar história, bater papo, conversar sobre como são as coisas fora do Brasil. Não tem script, não tem roteiro. Obrigado por ter aceito. Comenta aí com a gente, fala seu nome, da onde você veio no Brasil e onde você está morando atualmente. Eu que agradeço. Realmente, o que você falou para a gente é bem difícil. A gente que sai do nosso país e vem para trabalhar no outro país, a gente se acostumar com tudo, clima, cultura, a língua. Ainda mais no meu caso, É bem que difícil, né? atravessei, fui para outro lado do mundo, vim para o outro lado do mundo, né? Então, assim, eu sou neuropsicopedagoga e vim aqui para o Japão a convite de uma empresa para trabalhar nessa área para atendimento de crianças e adolescentes com necessidade especial. Fazia isso no Brasil, já atuava nessa área e acabei vindo para cá. Então, cheguei com a cara, com a coragem. Nossa, sério? E como que você foi atrás ou essa empresa entrou em contato com você? Você conhecia alguém que já fez esse processo migratório? Na verdade, foi através da escola, né? Acho que eu tinha uma escola no Brasil, uma escola de educação infantil, e aí eu tinha uma amiga em comum que também era uma outra escola, mas que funcionava aqui no Japão, Uhum. né? E aí essa pessoa encontrou a escola, entrou em contato comigo, a gente começou a trocar figurinhas para saber como que era o ensino, eu saber como era o ensino de brasileiros aqui e ela saber como é que estava o ensino no Brasil. E a gente conversou por um tempo sobre isso, inclusive Sara, um beijo enorme para Sara, porque eu sei que ela vai assistir. Começou a trocar com figurinha, essa questão, né, de saber como que é o brasileiro fora, como que é o Uhum. trabalho também. E aí a gente acabou tendo uma amizade mais forte. Ela saiu da área da escola e foi para essa empresa, né? Foi para o Kirari, que é a empresa que a gente trabalhou. E ela falou: olha, eles estão selecionando, estão precisando de profissionais, você não quer vir? E aí, vou vir para ficar um E- ano, teoricamente, né? Era para Uhum. vir ficar. Eu estou indo para o meu 4º ano de Japão. Gostou então, né? Isso é um bom sinal. A gente vai vir para ficar um pouco e acha que vai voltar e aí é mais um ano, mais um ano. E aí agora eu tô indo pro 4º ano e o ano que vem quinto, aí eu vou pedir o visto permanente, né? Porque aqui, Permanente? né, a gente consegue ser residente fixo, né? E aí, depois desses 5 anos, né, tem a opção de ficar para sempre, né? Nesse sentido, ou não. E Ou aí não? estamos nesse Como, processo. e como que funciona antes de você ir, quando vocês começaram a namorar com essa ideia, a amadurecer essa ideia na cabeça? É um processo muito difícil, o processo de visto, é um visto de trabalho, você precisa que a empresa seja uma espécie de patrocinadora desse visto, ela tem que provar para o governo japonês ou para o brasileiro que seja, que ela precisa
de uma pessoa com o seu perfil? Como que funciona esse processo? O processo do Japão é bem complicado, né? A gente conseguir um visto de trabalho aqui é bem minucioso, eles não cedem esse tipo de visto para muitas pessoas, né? Uhum. Mas é possível. Eu acho que o processo da gente de sair e vir para um país tão diferente quanto o Japão, né? Acho que é o mais difícil. É o mais É difícil, né? lindo, assim, pra gente, né, brasileiro, latino-americano, nós que somos latinos, é uma cultura, a cultura oriental é bem diferente. Qual que é a cidade que você mora mesmo? Eu tô aqui na região de Nishio, eu tô em Aichi-ken, né, no estado de Aichi, na cidade de Nishioshi. E Próximo chega, de Nagoya, para o pessoal meio que uhum. conhece com chega, referência. chega a ter uma comunidade brasileira aí na região que você mora? A gente tem um número, né, significativo até de brasileiro. Aqui no Japão a gente tem uma comunidade forte até. Uhum. É, E tem isso brasileiro. ajuda um pouco na adaptação, né? Ajuda, mas atrapalha no conhecimento da língua, né? Essa Então, seria a minha próxima pergunta, porque é automático, é algo que você acaba não planejando, mas quando você está cercado de brasileiros, não tem como. A sua língua oficial entre os amigos acaba sendo o português, né? não tem como. E como o japonês é uma língua muito difícil para leitura, para escrita, acho que para fala e conversação nem tanto, mas o Uhum. aprendizado em si, né, é cheio de kanjis, então não, a gente não utiliza o alfabeto romano, né? Uhum. Isso Então, complica bastante. todos os caracteres. Então, é uma alfabetização silábica. Então, um tracinho significa ba, lá, ma. E você chegou a ter essa iniciação ao idioma no Brasil ainda, Ai, ou você chegou completamente cru? não, eu fiz 6 meses de Kumon no Uhum. Brasil. Quando eu comecei esse namoro, essa conversa, vem, não vem, meio que me preparei em alguns aspectos, né? Mas acho que o psicológico acaba ficando por conta quando a gente chega num país estranho. Uhum. Mas eu fiz 6 meses de Kumon para pelo menos entender um pouco de Hiragana e Katakana, porque aqui é escrita Hiragana, Katakana e Kanji. Então, são 3 tipos de modos de escrever então, e de ler, né? Então, é um pouquinho complicado. Mas É eu como se fiz. fosse, isso é como se, assim, a pergunta de quem é completamente leigo, são como se fosse dialetos, essas três escritas que você acabou de mencionar? Não, elas, assim, é porque o uso do kanjis que eles utilizam, que são esses desenhos, né, que, enfim, eu acho que eu tenho aqui pra vocês terem uma ideia da doideira que acontece. Por exemplo, essa ação, né, esses desenhos aí, todos eles Uhum, significam, são algumas sílabas, né? E aí, como é muito complexo o desenho, o kanji em si, eles fizeram umas variações da língua, vamos dizer assim, uhum, né? para facilitar. E aí, para tentar fazer as coisas um pouco mais fáceis de entendimento, mas é difícil do mesmo jeito. Então, para a gente, são símbolos, né? É uma representação gráfica que não é constituída, não é formada por letras, Uhum. né? Então, E, fica bem complicado. e isso é do idioma em geral ou é regional? Cada região tem uma Geral. Na geral. verdade, o uso do kanjis é chinês, né? E aí o Uhum. Japão meio que começou a utilizar também, mas é a nível nacional, o país todo utiliza essas 3 formas, né? E quando E, você chegou, como que foi o impacto? Primeira horrível, semana, chegou. olha, a Eu gente fico, fica, não sei o que é escrito, não sei se é de eu, comer, não sei se é de beber. exato. Eu fico imaginando, porque quando você muda, você precisa alugar uma casa, mesmo que a empresa ajude no processo, você precisa conversar com alguém, você precisa resolver algumas coisas da casa, coisas simples que, quando a gente está no Brasil, a gente acaba não percebendo, porque a gente está no piloto automático lá, né? Ir no supermercado, por exemplo, comprar alguma coisa para casa, É, como que faz? uhum. Existe
existe alguma forma deles... porque assim, eu tiro muito como base Israel. Eu fui trabalhar em Israel uma época e o idioma deles é o hebraico, é completamente diferente do nosso. E só que tudo Uhum. que você está andando numa rodovia, você tem o idioma deles na placa e você tem o inglês, porque eles sabem que é muito complicado e para o turista ou para quem vai trabalhar lá acaba sendo um pouco complicado. É uma coisa normal aí também você ter o idioma e mais o inglês para facilitar? Sim, agora né? Acho que essa transição ela começou a acontecer a partir de 2000, pelo que os mais velhos aqui da região falam, né? A turma que chegou Uhum. aqui em 90, não tinha Google Tradutor, não tinha essa questão da tradução rápida, simultânea, então o pessoal sofreu um pouco mais, né? Era tudo em Nihongo, tudo em japonês, e aí não tinha essa opção. Hoje não, hoje a gente vai nas expressas, nas rodovias, a gente encontra algumas placas em japonês, né? E Uhum. com o inglês junto. Existe um feeling aí forte com o americano aqui, o Japão. Então, assim, eles curtem muito os gringos, né? Os americanos, eles acham que... Eu não sei se é por tudo que aconteceu, né, pela guerra, Uhum. pelo pelos Estados Unidos ter ajudado o Japão a se recuperar economicamente, principalmente, né? São parceiros comerciais, então, assim, rola um vínculo muito forte. Rola um Então, vi- assim, eles têm um bem-querer, E né? E isso com os sim, americanos. tem muito. Esse bem-querer diferente, ele é especialmente com os americanos ou qualquer estrangeiro que aterrissa aí, existe esse vínculo meio que afetivo, Americano mesmo. só com o americano É, mesmo? americano mesmo. Então Ó, pode ser que seja alguma coisa histórica é. mesmo, né? Não, isso é fato. Notório, assim. Você chega nos parques, porque aqui a gente tem, né? Tem a Universal Studios, a gente tem a Disney Sea, tem a Disney Tóquio, então tem alguns parques que eles trazem muito, inclusive trazem profissionais para trabalhar aqui, né? O, e Profissionais americanos para vir trabalhar. o turismo aí é relativamente forte. Qual que é a moeda daí mesmo? E você sabe qual que é a diferença dela para o real? O iene aqui, acho que 100 ienes, que é uma moeda que a gente usa bastante aqui, ele representa acho que uns 3,50, porque a variação dele também vai pelo dólar, né? Uhum. Principalmente quando a gente manda para o Brasil. Então, quando Converte primeiro o para dólar, dólar, depois para real. isso, o dólar tem que estar alto e o iene tem que estar baixo, né? Que é assim que a gente, para enviar Para remessas para o enviar. Brasil, fazer essa conversão, né? Mas a gente acaba perdendo duas vezes, na verdade, né? Porque a gente perde na conversão do iene pro Uhum. dólar e do dólar E pro real, né? pro real. Mas O custo de vida aí, comparando com o Brasil, é relativamente a mesma coisa? O não, aluguel, o transporte, não essas é coisas? É alto, assim como qualquer país de primeiro mundo, acaba sendo alto, mas assim, o custo de vida é alto, mas o padrão de vida também é alto. Uhum. Então, você tem um salário que te permite se manter bem, pagar um aluguel bom, ter um carro bom, ter um aparelho bacana, então, né, um telefone ou um iPad. Então, você consegue, com o seu trabalho, você consegue ter as suas coisas, E né? o Mas impo, não é um país barato. assim, por você falar que não é um país barato, eu imagino que o imposto deva ser alto, mas é um lugar que você paga o imposto, mas você vê o retorno em coisas intangíveis, como se fosse segurança, educação, essas coisas, né? Uhum. Sim, A educação pública aí é uma educação boa. Estrangeiro que chega pode colocar os filhos na escola pública ou não? Tem que ter um desembolso maior para colocar o filho numa escola particular? então, o imposto aqui a gente paga tudo, né? Nós temos, hoje o imposto está de 10% e ele é sobre tudo que você consome. Não, no Brasil tem essa diferença, dependendo do produto, o Uhum. imposto varia.
5, 8, 9, 10, 12. Aqui não, aqui tudo é taxado com 10% de imposto. Se você compra uma casa, se você compra um carro, se você compra uma bala, é 10% 10%. Não tem essa diferenciação. Aqui não existe nada gratuito, então tudo você tem que pagar, a não ser as escolas, mas que elas são geridas pelo seu imposto. Mas assim, aqui a gente paga um seguro-saúde, né? Todo residente no Japão tem que ter esse seguro-saúde obrigatório, a gente não pode ficar aqui sem ter. Temos um seguro, todo mundo que já chega numa idade para trabalho também tem que pagar, que é um seguro, tipo um seguro de aposentadoria, que também é obrigatório, né? Não temos a opção de não pagar, né? Como se fosse o nosso fundo de garantia no Brasil? Isso, só que o fundo de garantia no Brasil você paga ou não, né? Aqui não tem muita essa opção. Se você tem, né, tá na idade de trabalhar e de produzir, esse imposto chega. Claro, se você não está trabalhando, se você realmente não tem condições, aí você entra em contato com a prefeitura, faz um acordo e eles suspendem o seu pagamento, né? E aí, quando você volta, eles pedem para que você faça o pagamento desse imposto. Então, aqui não tem como ficar. Não é que nem no Brasil, por exemplo, que a gente pode ir para o médico sem pagar a consulta. Isso aqui não existe. Não existe. Não existe um atendimento gratuito. Nem medicamento. Ou você compra o remédio ou você não tem. E esse seguro, o seguro-saúde é como se fosse uma coparticipação? Você paga pelo direito de ter um desconto quando você for na consulta ao médico? Isso. 70% o seguro-saúde paga e 30% a gente paga, né? Sem limite. Se der 10 mil reais, você pode preparar 3 mil. Se der 10 mil ienes, pode preparar 3 mil ienes que vai desembolsar. Se der 100 mil, pode preparar 30 mil ienes. Isso, exatamente. Interessante. Falando, aqui, você sente a saúde do Brasil, por mais que a gente reclame do SUS, para quem não tem condição, ainda é uma das melhores que existem. Né? Não tem igual. Aqui você não tem opção, você paga. E você trabalha com... Eu estou vendo algumas coisas aí atrás. Você trabalha com criança? Trabalho. Eu faço atendimento crianças. Agora a gente já está atendendo criança, adolescente, adulto, essa pandemia, esse período aí do ano passado para cá. Deu muita coisa, né, na gente, a gente acabou ficando meio que sem foco, a nossa concentração acabou baixando muito, e como eu trabalho com isso, teve uma procura muito grande, né, por adultos que acabaram tendo questões no trabalho, então um problema de atenção, de concentração. Aqui, muitos brasileiros, 90% dos brasileiros que vêm para cá, vêm para trabalhar em fábrica. Então, eles precisam produzir, né, e se ele não está bem em relação ao seu trabalho, é mandado embora. Aqui não tem essa parte que o Brasil tem, né? De você segurar o funcionário por algum tempo. Ou... Existem algumas leis trabalhistas que não funcionam. Né? O Japão ele é muito avançado para muita coisa, mas em muitos assuntos ainda é muito restrito. Existe licença médica, por exemplo? O funcionário está com algum problema psicológico, ele consegue ter essa licença para se tratar? Ou... Mas, assim, é muito difícil o aval do médico, tá? Você tem que literalmente surtando. Ele tem que estar no nível de precisar remédio, né? Eles são bem difíceis para essa questão, né? Não saem liberando licença. Uma dúvida, depois de quantos anos aí você se sentiu confiante para exercer sua profissão num idioma que não é seu idioma original, seu idioma natal? Você tinha perguntado o processo, né, de como que acontece. Enfim, você participa de um processo de seleção, a empresa vai atrás dos seus documentos. Quando você falou que, né, é difícil, para a gente vir para cá antes do visto, a empresa precisa ser sua garantidora, né? Ela precisa garantir para o ministro do Japão, no caso na época era o Abe, que eles precisavam de mim aqui por causa da minha formação, por causa do meu trabalho, e que eles se responsabilizariam por mim, vamos dizer assim.
e eles emitem um certificado de elegibilidade. Um certificado que, inclusive, vem em inglês, né? Uhum. E aí vem lá dizendo que o ministro da Justiça do Japão tal autoriza e dá esse certificado, né? Como a minha vinda, a minha solicitação da vinda para cá é elegível. Então tem que ter esse papel. E Uhum. aí a gente dá entrada no visto. Não é assim, vamos tirar o visto. É uma aprovação anterior à entrada no visto. Não é que você Isso. dá o visto e eles aprovam, não. Então, praticamente, quando Não. você dá a entrada no visto, você já tem meio que uma aprovação prévia. De que sim, Aí primeiro tem que sair o certificado de elegibilidade. Quando ele sai, aí você dá entrada no visto e aí vem a solicitação, enfim. Mas aí é quase que garantido, né, que isso Uhum. ocorra. Meio de tempo, são todos os documentos, certificado de formação, de pós-graduação, enfim, né, no caso da gente que está no Brasil, não tem nenhum problema com justiça, não tem nenhum débito de nada. Eles fazem um levantamento da tua vida e aí isso vem para análise, a empresa manda os documentos dela, tem essa carta de elegibilidade, daí a gente solicita o visto. E aí, com o visto em mãos, a gente acaba vindo para cá. Eu, quando vim a convite, né, dessa empresa, então eu já tinha um apartamento para morar, perto da clínica onde eu atuava. A gente, aqui algumas empresas levam e buscam funcionários, né? Geralmente o pessoal de fábrica, mas como eu já vim para essa outra área, eu tive meio que me virar, então eu tive que tirar a carta de motorista. É, Né? Só que aqui a mão é inglesa, é contrário, é aquela contrária. mão inglesa, né? Uhum. Então a pista é contrária, é tudo ao contrário. Né? Eu falo, gente, eu já estou literalmente do outro lado do mundo, porque mudou tudo. Verdade. A gente pensa no Brasil de um jeito, aqui a gente tem que pensar de outro. É exatamente assim. Então, você começa a correr, sem fazer as coisas por conta, mas aqui é tudo muito funcional também, né? Então, aqui Uhum. bicicleta funciona muito bem, as linhas de trem, porque metrô só em Tóquio e em Nagoya, em Osaka, só nesses grandes centros que tem metrô, o restante funciona tudo com trem. Tem ônibus Tem o também, não? Shinkansen, que é... Então, a linha de ônibus é muito pequena, ela funciona num horário muito restrito. Por exemplo, começa às 7 e termina às 5. E os ônibus é a linha que vai, o ônibus que vai é o ônibus que volta, Entendi. sabe? É E como se tipo, fosse se um ele passa looping, né? 7, isso, se ele passa 7 horas da manhã, ele só vai voltar naquele mesmo lugar às 5 horas da tarde. Uhum. E o japonês é muito pontual, né? Se ele fala 2 horas estou na sua casa, às 2 horas ele está na sua casa. Então aqui tudo funciona muito perfeitamente. Vivi, uma dúvida que eu tenho. Você comentou sobre documentação, sobre diploma de graduação, pós-graduação, mestrado, que seja. Uma tradução simples desse tipo de documento é suficiente ou precisa de uma revalidação de diploma, algum outro teste de proficiência, essas coisas? Não, aqui para o Japão não precisa, né? Um diploma de pedagogia e de psicologia, ele tem validade igual aqui o do Japão. Porém, como a gente trabalha com brasileiros, né, com crianças filhas de decassegues, a gente não precisou dessa revalidação de diploma. Então, eles fazem, sim, uma tradução desses documentos e para o Nihongo, e aí eles conseguem essa liberação, né? Acaba sendo um processo um pouco mais simples porque a gente não atende japoneses, tá? Então, Uhum. como a gente tem crianças, apesar da maioria ter nascido aqui, eles não são considerados japoneses, né? Aqui, para você ter a cidadania, não é só você ter nascido no território. Então, é uma questão de sangue, você tem que ter um pai ou uma mãe tem que ser japoneses. Então, aqui, mesmo que você nasça no Japão, você não é considerado japonês, né? O seu Nossa. registro é feito por consulado, não é por solo a nacionalidade, né? É por descendência sanguínea. Uhum. Então, Nossa, é aqui, bem interessante. Eu não.
Eu não sabia. E esse processo de tradução, ele faz parte do processo de aprovação do visto, ou seja, para o visto ser aprovado Sim. ou para pré-aprovação, ou não? Depois que você chega aí, você faz a tradução. Não, ele é feito antes, junto com aquele certificado de elegibilidade, Uhum, eles fazem eles fazem essa tradução, né, desse diploma. Como eu te falei, ele é válido, né? Como ele não é feito uhum, pelo protocolo AIA, que é essa validação da sua certificação, do seu diploma, eles não fazem, mas é um dos itens que consta para tirar o certificado de elegibilidade. Então, tudo isso é feito antes de vir. Como o pessoal fala, né? Os japoneses não aceitam, não é qualquer um que vem, que pica, uhum, principalmente a trabalho, né, nesse sentido. Então, eles são bem criteriosos, mas é possível, uhum, né, não descendente vir para cá legalmente, vamos dizer assim, no uhum. país. E a adaptação? Então, se você já se considera 100% adaptada, já considera que é sua casa, seu território, mesmo que seja um território momentâneo, ou ainda está em fase de adaptação mesmo depois de 4 anos? Eu acho que eu ainda estou em adaptação. A questão do domínio da língua, ela é primordial, acho que para quem mora em qualquer outro tipo de país, em qualquer outro país, né? E faz qualquer tipo de trabalho. Porque a gente se sente. Eu ainda me sinto meio que uma estranha no ninho, né? Apesar Uhum, de nunca ter sentido nenhum tipo de discriminação, nenhum bullying. Eu não lembro, não me sinto, né, assim, nesse uhum. sentido aqui, não. Mas não é a sua terra, não é o Não seu é, né? local. Não se sente em casa, né? Não, acho que não. Não E, me sentiria. e planos para o futuro? Você disse que no quinto ano você pode pedir uma espécie de cidadania, uma residência permanente. O plano é pedir essa residência e continuar por aí? Por hora, sim. Por hora, o plano é pedir. Né? Tenho intenção de conseguir, né, o visto permanente pela questão do trabalho e Uhum. pela questão de poder futuramente, se eu realmente quiser vir e fixar, né, aqui mesmo, tenho intenção, mas por hora ficar mais esses 2 anos aqui e aí eu completar esse ciclo de 5 anos, tirar o visto de permanente e aí eu ter essa possibilidade, até mesmo pela questão de a gente não sabe como o Brasil vai estar e Uhum. você ter uma porta aberta no outro país. Eu acho que nos ajuda muito, né, a ficar mais seguro em relação à vida, a planos, a propósitos. É uma coisa que eu vi que ela é bem recorrente. Bastante pessoas que eu converso, a maioria, eles querem voltar para o Brasil algum dia, mas eles não traçam um plano, então eles deixam meio que em aberto, mas todos eles têm o plano de ou ter uma cidadania, ou ter mesmo o green card, que é uma espécie de segurança, né? Ah, se eles precisarem usar, eles usam. Se eles não precisarem, eles não usam, mas tem ali como válvula de escape caso dê algum problema. Sei, a gente nunca sabe o que vai acontecer no Brasil, né? Mas você tendo essa segurança, você acaba ficando mais tranquilo. E você já foi para o Brasil desde nesses 4 anos que você está aí? Você já foi alguma vez passear? Já foi. Dá, Eu fui. dá vontade de ficar lá ou não? Então, as nossas idas pra lá é um pouco complicado, porque toda vez que vai, não quer voltar, né? É. E assim, a logística do Japão para o Brasil, ela é ruim, né? Porque é muito Ela é. longe. Quantas escalas? Uma escala só, pelo menos? Eu fui no primeiro ano que eu estive aqui, no segundo ano, aí o ano passado, né? Eu tô indo pro quarto ano. Esse ano de 2020 estava programado para eu ir, né? Então, teoricamente, todos os anos que eu fiquei aqui, eu estava conseguindo ir, né? Fui no primeiro, fui no segundo, terceiro, essa pandemia deu o que deu, que foi o ano passado. E esse ano eu espero conseguir, no máximo até agosto, setembro, ir, né? Para ver a Uhum. família, matar a saudade. É, Mas não.
uma ponte aérea Rio-São Paulo, por exemplo, né? Uhum. Você tem que se programar bastante, porque só de viagem você perde, sei lá, 2, 3 dias, né? Ida e volta, na É, verdade, né? Você perde é, 2, 3 dias, é complicado. E viu, uma coisa que, só para eu comparar como funciona aí. Quando você vai com esse visto atrelado a uma empresa já, você só pode trabalhar nessa empresa por eles serem o patrocinador desse visto? sim. Né? Se você arrumar um outro emprego e a outra empresa patrocinar, existe essa possibilidade ou não? Você teria que ir para o Brasil, começar tudo do zero? Uma vez que nós estamos em solo japonês, a gente faz a gente faz a renovação de visto aqui. Então, assim, existem os 3 tipos de visto aqui. Eles fazem um visto de 1 ano, então anualmente esse visto é renovado, um visto de 3 anos e a solicitação permanente, né? Então, são essas 3 opções de visto. Quando eu vim para cá, a empresa pediu o visto de 3 anos. Então, saiu um período que eles chamam de longa residência, né? Longa permanência, o termo de longa permanência. E aí o meu, então, saiu de 3 anos. Eu não fiquei esses 3 anos na mesma empresa, né? Eu vim, trabalhei 1 ano e meio, quase 2 anos por uma empresa e depois eu fui para outra. E aí sim, aí quando a gente faz a solicitação de renovação, a empresa que eu estou trabalhando no momento, por exemplo, ela é responsável por essa minha solicitação, né? Uhum. Então, é possível eu mudar de empresa, mas assim, para quando a gente vem para cá, sempre tem que ter um garantidor, né? Então, Entendi. ou um parente que, se você tem algum parente aqui, geralmente vem para cá muito filhos, né, Nisei, Sansei, então eles geralmente têm um parente, tio, primo, que mora aqui no Japão. Então, se a empresa não consegue ser ou não vai ser a sua garantidora, você consegue por parentes que moram aqui. Uhum. Faz uma carta garantindo que economicamente você tem com quem contar, né? Porque aqui Uhum. no Japão, esse negócio de morador de rua, né, dessas comunidades, isso aqui não existe muito. Na verdade, é muito pouco, né? Então, aqui todo mundo produz, então todo mundo trabalha para conseguir pagar, tentar, E né? E os quando garantidos são isso. e esse visto de 3 anos, por exemplo, se você passa 1 ano e meio, quando você muda de empresa, é, a empresa que você está indo, ela tem que ser a garantidora ou não? No período de 3 anos, obrigatoriamente tem que ser aquela primeira empresa? É como se fosse uma Não, transferência de posse de... não, Não. assim, não precisa, né? A gente é comunicado, né, que a gente mudou de empresa, que a gente saiu dessa empresa, mas a gente não perde o visto, né? Vamos dizer assim, uma vez que o visto Uhum. é dado, a pessoa não perde. A questão é que se eu sair dessa empresa e eu não tenho um outro local que me assuma, né, que Uhum. assuma a responsabilidade comigo, quando eu for renovar esse visto, ele pode ser negado, Entendi, né? Então, entendi. Você sabe a empresa, como Você sabe como funciona o processo para Nisei e Sansei quando eles vão pedir algum tipo de visto? Também é um visto de permanência longa e vai renovando? sim, quando eles solicitam, quando é descendente, né? Eu não sou descendente, mas quando eles são descendentes, eles pedem uma série de documentação. Como eu falei para você aqui, eles têm muito essa questão do sangue, né? Uhum. Por isso que eles estão tentando fazer o visto de Onsen, que é o visto da 4ª geração, né? Então, quem é Nisei é neto de japonês, né? Então, eles estão tentando trazer isso para a 4ª geração, que seriam os Yonsei. Mas as exigências são muitas, então não estou conseguindo trazer gente. Uhum. Existe tipo uma linhagem, eles chamam de Kosekto Hon aqui, que é uma árvore genealógica. Todo mundo que nasce, por exemplo, da família X é registrado nesse documento. Então, quando casa, quando nasce os filhos, vai tudo para essa linhagem, né, de Linhagem. descendentes, né? Uhum. E aí tem descendência japonesa, o nome consta, o nome da família consta nesse documento.
E aí aqui na prefeitura de cada cidade é registrado essas pessoas, né? Então aí com esse documento e aí com outros documentos também que eles solicitam, a pessoa consegue o visto para vir para trabalhar. Entendi. Então, por isso que a comunidade brasileira é forte aqui e realmente quando vem trabalhar aqui, vem como todo mundo vem legalizado, Uhum, né? entendi. Então, Documento. então eu estou entendendo que são dois os caminhos. Assim, eu entendo que dificilmente vai ter alguém trabalhando ilegal aí, né? É, não E sei, legal, muito, muito difícil, difícil. né? Difícil. Eles É, estão muito fácil. Quando descobrem, eles mandam embora. uhum. Eu entendo que migração para o Japão, então, ou vem dessa linhagem familiar, ou você encontra Isso. uma empresa que patrocine a sua ida para lá, e aí tem todo um processo que eles precisam provar para o, não sei, Ministério do Uhum. Trabalho, não sei qual que é a terminologia correta, que eles realmente precisam daquela pessoa trabalhando lá no país. São os dois Visto, únicos caminhos, né? visto que utilizam muito para vir para cá, né? Que é o visto de estudante. Então, também o pessoal tem, gente, no Brasil, até no Mon também, eles meio que sabem dessa informação, que vem para cá para estudar o Nihongo. Então, só que aí, assim, demanda um valor, porque você tem que pagar uma escola como se fosse um Uhum, intercâmbio, sabe? uhum, uhum. Você tem dinheiro, aí você tem que provar que você tem dinheiro para se manter aqui, para pagar a escola que vai estar meio que sendo a sua garantidora. Então, através do estudo da língua japonesa, você também consegue vir, mas o seu visto de estudante, ele te limita. Então, você até pode trabalhar algumas horas no país, mas Uhum. a quantidade de horas é pequena, você tem que se dedicar muito ao estudo, você tem que ficar passando nas provas de proficiência da língua. Então, assim, existe essa possibilidade de vir como estudante. Ela é um pouco mais difícil, né? Porque para a pessoa se manter financeiramente aqui tem que ter um pouco de bala na agulha, senão não consegue, Senão não né? consegue, né? Não consegue ficar, né? Porque você tem que pagar a faculdade, o curso que você está fazendo, você tem que pagar a sua acomodação, a sua alimentação, né? Tudo. Então, e assim, a quantidade de horas de trabalho ela acaba sendo menor, Deve ser né? um E o visto, processo parecido com a Austrália. Aqui nos Estados Unidos não pode. Quem vem fazer um intercâmbio ele não pode. Na Austrália você pode ir como estudante, e acho que são 20 horas semanais que você pode fazer. e isso é uma coisa, Só, 20, 26 horas, uma coisa assim aqui. só que na Austrália ainda tem algumas pessoas que ainda acham um atalho e acabam conseguindo alguns Para ficar. empregos por fora para conseguir ficar, né? Ficando como estudante, trabalhando as 20 horas, cumprindo as 20 horas de estágio e mais algumas horas que eles conseguem meio que por fora, sem Uhum. declarar, aquele jeitinho meio que brasileiro E, que o pessoal dá. mas Vivi, muito obrigado pelo seu tempo. Assim, eu tenho várias outras perguntas, porque bastante gente tem bastante perguntas sobre o Japão. É difícil encontrar pessoas aí no Japão que aceitem falar, apesar da comunidade brasileira ser grande, muitas pessoas têm vergonha de falar, de contar história, de se expor, tal. E é uhum. completamente normal. Sim. Mas vou encerrar agradecendo você mais uma vez por ter aceito o convite. Vou deixar uma Agradeço. pergunta, as perguntas, não sei, talvez se um dia você aceitar, a gente grava um próximo vídeo para esse aqui não ficar muito longo, porque pergunta com certeza tem um monte, né? Obrigado, vou Mas, deixar você curtir seu mas sábado à agradeço, tarde depois do trabalho aí, porque né? é bom descansar um pouco, relaxar, curtir seu dia aí. Obrigado mais uma vez. E precisando de alguma coisa, só falar. Manda um beijo pro pessoal lá do Brasil. Obrigada pelo convite. Se precisar, a gente está aqui. Realmente é um país muito diferente, né? Cultura, vida, enfim. Mas vale a pena, é bacana. Quem quiser vir, tiver interesse, pode escrever aí nos comentários se tiverem alguma dúvida, quiserem saber de alguma coisa, a gente vai conversando sim. E agradeço você, a Gi, a Bibi, um beijo para todo mundo, um beijo para o meu povo no Brasil. Saudade. Se essa Verdade. pandemia dar uma sossegada e as portas da Europa abrirem, eu consigo dar pelo menos uma passada pelo Brasil, dar um beijo na galera lá. Vai sim, vamos ter fé que isso vai acabar
rapidinho. Tomara. Legal, obrigado, se cuida aí, qualquer coisa, Obrigada. tamo aí. Abraço, tchau, tchau. Obrigada.